pedir para você, abrindo a sua Bíblia, em Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos terminar hoje, com a graça de Deus, o capítulo 7 do livro de Eclesiastes. Eu lembro, certa vez, quando eu estava de férias com a minha família na praia, e estava passando uma notícia sobre a seca do Nordeste. Naquele tempo, eram os meus tempos de ceticismo, e eu lembro de ter perguntado para minha mãe naquele dia, por que Deus permite tanto sofrimento naquela terra, tão pobre? Lembro também, certa vez, quando eu estava no velório, mas não era qualquer velório, era no velório do meu priminho de 6 meses, que havia se engasgado com seu próprio vômito, e quando foram ver, ele havia falecido. E eu lembro que eu questionei o meu pai naquele velório. Eu falei, por que essas coisas acontecem? Por que isso existe? Como entender uma mãe, nos seus 26 anos, aparentemente boa, que morre e deixa o seu filho de 2 anos? Como entender um pai, um dos pilotos, que parte e deixa 2 filhos e uma esposa grávida? Por que esse tipo de coisa acontece? Como entender pessoas que morrem nas filas dos hospitais? Porque muitos, não todos, mas muitos dos nossos políticos enchem os seus bolsos, eles estão bem, e quem precisa está morrendo na fila do hospital. Como que a gente entende isso? Como entender câncer? Ainda mais em crianças. São tantas perguntas, eu poderia ficar aqui falando mais, mas vocês já entenderam o ponto aqui. Tem alguma coisa de errado com esse mundo. Alguma coisa não está certa. Tem algo de muito errado nesse mundo. E é exatamente isso que Salomão percebeu nesse texto. É exatamente isso que Salomão vai falar para nós nesse texto. Quer ver comigo? Eclesiastes 7, versículo 15. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que é que você destruiria a si mesmo? Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Por que você morreria antes da sua hora? Bom é que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso dessas coisas. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isso eu examinei por meio da sabedoria, e eu disse, serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar, buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice é loucura. Versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo, juízo que ainda procuro e não encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isso, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Nesse texto, então, Salomão ele vai continuar analisando o mundo. No sermão passado nós vimos que Salomão fala sobre funerais, sobre tristeza, sobre repreensão,
E nesse texto parece que ele vai mais profundo. Ele quer entender o porquê que existem funerais, por que existe opressão, por que existe tristeza. E é por isso que o título, o tema do sermão de hoje é De Frente com o Espelho. De frente com o espelho. E ele está dividido em 3 partes. Na primeira parte, Salomão, ele vai ver as marcas desse mundo caído. Quando ele olha para esse mundo, que ele vê que tem alguma coisa de errado, ele vê algumas marcas, e nós vamos ver quais são elas. Depois, ele vai nos explicar o motivo do porquê esse mundo é caído. E por fim, ele vai nos apresentar o remédio para vivermos esse mundo caído, o caminho para vivermos nesse mundo caído. E no versículo 15, então, Salomão, ele vai narrar aquilo que ele percebeu. E ele diz que ele percebeu que há justos que morrem cedo, que perecem apesar da sua justiça, e há ímpios que prolongam os seus dias na sua maldade. Salomão, ele viu 2 tipos de homens, 2 tipos de pessoas: pessoas boas, mas que morriam cedo, e pessoas más, que não morriam. Se nesse mundo imperasse a justiça, é justamente ao contrário que deveria acontecer, não é verdade? O justo, o bom, deveria viver mais, e o ímpio deveria viver menos. Mas Salomão viu que não é isso que acontece. Como diz aquele ditado, vaso ruim não quebra. Vaso ruim não quebra. Salomão percebeu que esse mundo não funciona do jeito que ele esperava. Não funciona do jeito que ele achava que deveria funcionar. Havia alguma coisa de errado. Pessoas boas estavam sofrendo, Salomão percebeu, enquanto as pessoas más viviam fartas de dias, como nós lemos nos Salmos no início. E todos os homens e mulheres, cristãos ou não, se pararem para pensar, eles vão perceber, tem alguma coisa de muito errada com esse mundo. Então, Salomão agora ele vai nos apresentar as marcas desse mundo. O que é que ele encontrou? Quando ele percebeu isso, que havia algo de errado com esse mundo, ele começou a analisar, e ele percebeu algumas marcas. A primeira marca que Salomão percebeu, é que esse mundo é marcado por pessoas hipócritas. Olha comigo no versículo 16, ele diz assim, não seja demasiadamente justo, e nem exageradamente sábio. O que será que Salomão está querendo dizer aqui? Será que ele está dizendo assim, não caminhe tanto na santidade? Não é isso que Salomão está dizendo. No hebraico, no original, a ideia é sábio aos seus próprios olhos. Não se ache exageradamente sábio. Não ache que você é o bonzão. Esse é o ponto de Salomão. Ele está falando de pessoas que aparentemente são justas, mas pelos motivos errados. Ele está falando de pessoas que aparentemente são boas, são benevolentes, mas são por motivos egoístas e mesquinhos. São pessoas que buscam uma autojustiça. No fim, são hipócritas. Trocando em palavras, são hipócritas. Não são boas e justas por causa de Deus, são boas e justas por causa delas mesmas. Esse é o ponto de Salomão aqui. Salomão vai dizer contra essa atitude de autojustiça no versículo 20, que não há um justo que sempre faça o bem e que não peque. Não há alguém que sempre acerta em todas e que nunca erra. E para exemplificar essa ideia de hipocrisia, ele diz assim no versículo 21, olha comigo: não dê atenção a todas as palavras que se dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. Esse é o conselho de Salomão. Mas por que, Salomão, que você está dizendo isso? Olha o versículo 22. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Salomão está dizendo, não fique enxerido, não seja caçador de pecados na vida dos outros. Não fique querendo ouvir tudo que os outros dizem sobre você, porque você também sabe que fala mal dos outros. É isso que Salomão está dizendo aqui. Uma das características de pessoas hipócritas é apontarem o erro nos outros
que elas mesmas têm na sua vida. É como diz Jesus, falar do cisco no olho, enquanto se tem uma trave na sua própria visão. Quantas vezes ouvimos pessoas gritando contra a corrupção, mas que são tão corruptas quanto no trabalho? Quantas vezes ficamos bravos quando alguém fala mal da gente, mas a gente se esquece que a gente também fala mal dos outros? Quantas vezes ficamos indignados quando sofremos uma fechada no trânsito, mas quando somos nós que fechamos, a gente quer que fique tudo certo, foi só um errinho. Percebe o ponto? Eu poderia ficar aqui falando de exemplo à torta e à direita. O ponto é que Salomão percebeu que esse mundo é feito de pessoas hipócritas. Esse mundo é feito de pessoas hipócritas, e é por isso que ele diz: não seja exageradamente justo, não se ache sábio aos seus próprios olhos, não busque ser uma pessoa boa por motivos egoístas. O que ele está dizendo, eu e você temos a tendência a isso. Salomão está nos exortando: não seja hipócrita, lute contra essa tendência no seu próprio coração. Essa é a primeira marca que Salomão viu nesse mundo. Esse mundo é formado de pessoas hipócritas. Mas Salomão continua, e ele percebeu também que esse mundo é marcado por pessoas imorais, pela depravação moral. Ele diz isso no versículo 17: não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Salomão sabe que o homem é depravado. Salomão sabe que o mal não habita apenas fora, mas dentro do homem. E aqui Salomão não está dando permissão para a gente ser um pouco imoral. Olha, ele está falando para não ser muito. Então um pouquinho eu posso ser, não é isso. O ponto é que Salomão sabe que o mal habita em mim, que o mal habita em nós. O que ele está dizendo é que não devemos nos entregar aos nossos próprios desejos pecaminosos. Não devemos deixar com que os desejos ímpios governem o nosso coração, pois se entregar aos nossos próprios desejos é suicídio. Para ilustrar essa verdade, ele conta a sua própria experiência, no versículo 26, olha comigo: achei coisa mais amarga do que a morte. O que é mais amargo do que a morte, Salomão? A mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Salomão está usando um exemplo pessoal aqui. Nós conhecemos a história de Salomão, mais de 1000 mulheres, e o texto diz que essas mulheres fizeram com que ele caísse na idolatria. Então Salomão ele está exemplificando aquilo que aconteceu na sua própria vida. Salomão foi atrás desse tipo de mulher no versículo 26 e acabou encontrando um fim amargo. Por quê? Porque ele se entregou aos seus desejos pecaminosos. Ele deixou com que o seu próprio coração governasse ele. Mas como eu disse, é só um exemplo. Não é que é só a mulher adúltera que é isso. Um homem também pode ser para uma mulher. Ou outros tipos de desejos, não importa. A busca pela riqueza, a busca pelo poder, não importa qual é o tipo de desejo. Salomão está exemplificando da sua própria vida aqui, dizendo: não se entregue aos seus próprios desejos, porque isso é suicídio. Aliás, ele diz no versículo 26, que é pior do que a morte. Se entregar aos próprios desejos é pior do que morrer. Essa foi a segunda marca que Salomão viu nesse mundo: pessoas hipócritas e pessoas imorais. Mas ele vai para uma terceira e última marca, e ele percebe que esse mundo também é marcado por pessoas insensatas, pela falta de sabedoria. Olha o que ele diz no versículo 23: tudo isso examinei por meio da sabedoria, e eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. E se a sabedoria estava longe de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, imagina de nós, meros mortais. No versículo 24 ele faz uma pergunta retórica:
O que está longe é muito profundo, quem o poderá encontrar? Ele está falando da sabedoria. A sabedoria está sempre distante ao ponto dele. A sabedoria é difícil de encontrar. Esse mundo debaixo do sol é marcado também pela falta de sabedoria. Olha ao nosso redor, olha para o nosso país. Vamos fazer um aspecto geral, não analisando um de cada vez, um aspecto geral. No aspecto geral, você acha que os nossos governantes tendem a seguir o caminho da tolice ou da sabedoria? Agora olha para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, esquece os outros agora. Olhe para as nossas decisões passadas, para os pensamentos que passam na nossa cabeça, para as palavras que saem da nossa boca. Coloca tudo numa balança. Ela pesa mais para o lado da tolice ou para o lado da sabedoria? Esse é o ponto de Salomão. As pessoas são insensatas. Esse mundo caído também é marcado por pessoas que não têm sabedoria. Isso é tão verdade, que Salomão ele vai fazer uma afirmação que é um pouco ruidosa aos nossos ouvidos. Olha comigo no versículo 27. Ele diz assim, eis o que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo, o meu entendimento. Juízo que eu ainda procuro e não encontrei. A sabedoria está longe. Entre 1000 homens, achei um como esperava, mas entre tantas mulheres, não achei sequer uma. Será que Salomão está sendo machista aqui? Será que Salomão está sendo preconceituoso? Não. Salomão está apenas usando um ditado para dizer assim, eu não encontrei alguém que fosse sábio. E alguém chega até a dizer que esse um que ele encontrou, esse único homem, é ele mesmo. Faz sentido. Ele recebeu sabedoria de Deus. Então ele está dizendo, entre todos os homens que eu olhei, eu não achei ninguém como eu. Ninguém que tenha um pouco de sabedoria. E entre tantas as mulheres, eu também não achei ninguém. É isso que Salomão está dizendo. Esse mundo é marcado por pessoas que não têm sabedoria. Por pessoas que seguem mais para o caminho da insensatez do que para o caminho da retidão. Esse é o quadro que Salomão pintou do mundo. Esse é o primeiro ponto dele aqui. As marcas desse mundo caído. Pessoas hipócritas, pessoas imorais e pessoas insensatas. Pesado, né? Mas agora Salomão vai dizer o porquê disso. O porquê que esse mundo é caído. O porquê que eu e você somos tão falhos. E ele, depois de analisar, pensar, ele diz no versículo 29, o que descobri é tão somente isto. Tudo que eu aprendi se resume a isso. Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Essa é a conclusão de Salomão. Esse é o motivo que ele percebeu do porquê que esse mundo é caído. Salomão conhecia a história da criação. Salomão conhecia, naquela época só haviam os primeiros livros do Antigo Testamento, e Salomão os conhecia. Salomão conhecia a história de Adão e Eva, da criação do ser humano. E ao pensar em tudo isso, então, Salomão se lembrou, a culpa não é de Deus. Tem algo de muito errado com esse mundo, mas a culpa não é de Deus. Salomão chegou a essa conclusão, porque talvez Salomão tenha sofrido a tentação de culpar a Deus. A gente tem a tendência de questionar a Deus, e não tem nada de errado em questionar com a motivação correta. A gente sempre tem essa tendência de questionar a Deus. Na verdade, meus irmãos, esse é um dos maiores ataques que a fé cristã sofre dos ateus. Como que você diz que o seu Deus é bom e todo-poderoso e ainda assim existem pessoas más? Como que Deus pode ser bom e ainda assim existir câncer, AIDS, Covid? Como Deus pode ser bom e existir favelas, injustiça, pobreza? São perguntas que muitas vezes nós nos fazemos e todas as pessoas também fazem. É quase como se fosse natural.
Como não lembrar daquela música que diz assim: quando olhei a terra ardendo, igual fogueira de São João, eu perguntei a quem? A mãe natureza? Eu perguntei a quem? A Deus do céu. Por que tamanha judiação? Eu estava ouvindo uma música essa semana, que eu escutava muito com os meus pais, uma música de um cantor chamado Phil Collins. E tem uma música que ele fala, conta a história de uma pedinte, pedindo para um homem, algum lugar para dormir, alguma coisa para comer, e ele canta sobre essa injustiça social, e chega uma parte da música que ele diz assim: ó Senhor, falando para Deus aqui, deve haver algo que o Senhor possa dizer. O que ele está falando? O Senhor tem que se explicar, por que é que existe isso? Por que é que existe pobreza? Por que é que pessoas moram na rua? Phil Collins está perguntando para Deus, tem algo que o Senhor tem que dizer. Nossa tendência é essa, e Salomão, talvez, seguiu o mesmo caminho, mas Salomão percebeu, quando ele lembrou da palavra de Deus, que a culpa não é de Deus, a culpa não é de Deus. Deus fez o ser humano reto, Deus fez Adão e Eva retos, como os nossos representantes, e eles decidiram seguir o caminho para longe de Deus, e todos aqueles que nasceram, depois de Adão e Eva, seus descendentes, filhos deles, seguem pelo mesmo caminho, pelo caminho da hipocrisia, da imoralidade e da insensatez. A culpa não é de Deus. Deus fez os nossos pais bons, mas eles quiseram seguir para longe de Deus, e depois que o pecado entrou no mundo, tudo foi desvirtuado, tudo foi desvirtuado. Todos nós, meu irmão, que temos o DNA de Adão e Eva nas nossas veias, esse veneno está no nosso corpo. Esse sermão não é para incrédulo. Eu e você nos encaixamos nesse texto de Salomão, cada um ao seu jeito, mas todos nós temos a tendência de sermos hipócritas, imorais e insensatos. É por isso que o título do sermão é De Frente para o Espelho. Eu não pude pensar em outra coisa, porque eu estava olhando para a minha vida aqui. É como se esse texto fosse um espelho para mim. Essa é a causa de tudo, segundo Salomão. O mundo está errado, o mundo parece torto, porque o ser humano decidiu seguir o seu caminho sem Deus. O pecado entrou no mundo por culpa do homem, e todo o mal é causa disso. O principal problema do mundo não é a inflação, ou a pobreza, ou a via política de quem está no governo. Não é esse o principal problema do mundo. O mundo poderia não ter inflação, não ter pobreza, não ter brigas políticas. O mundo poderia não ter tudo isso, mas ainda assim, ele seria um mundo caído. Ainda assim, ele seria um mundo em que as pessoas são hipócritas, imorais e insensatas. Esse é o quadro que Salomão pinta do ser humano. Ele não é nada agradável, não é nada agradável. Foi difícil estudar esse sermão essa semana. Foi difícil, tanto de chicotada que Salomão dá nas costas, desde o domingo passado, né? Domingo passado era chicotada atrás de chicotada, e agora ainda não parou. Mas Salomão não vai nos deixar assim. Não é como se Salomão viesse, desse um soco no estômago e fosse embora. Não. Salomão morde, mas depois assopra. Salomão, ele bate, mas depois ele aponta o caminho. E agora ele vai nos dizer qual é o remédio então, para vivermos nesse mundo caído. E a chave, o texto central de todos esses versículos, é o versículo 18. Salomão diz assim, ó: bom é que você retenha isso, e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus, sai ileso de tudo isso. Salomão está dizendo que é bom que você tenha duas coisas aqui, que você não abra mão disso e nem daquilo. Mas o que é isso e aquilo? Versículo 16 e versículo 17.
Salomão está dizendo: é bom que você não abra mão de lutar contra a hipocrisia. Versículo 16. É bom que você lute contra essa tendência de se auto-justificar, de querer se aparecer bom para os outros. Mas também é bom que você lute contra essa tendência do seu próprio coração, de seguir a impiedade, de seguir os seus próprios desejos. Salomão está dizendo isso: lute contra essas duas coisas. E como nós fazemos isso? Temendo ao Senhor. O temor do Senhor é a resposta de Salomão, é aquilo que ajuda o homem a batalhar contra a hipocrisia e contra a imoralidade. Mas, olha o versículo 19, depois que Salomão diz que é bom que você retenha isso e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso, ele diz que a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que a sabedoria é uma consequência do temor do Senhor. É por isso que ele fala de sabedoria logo depois de falar do temor do Senhor. E a Bíblia diz isso. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão que também escreveu. Então, o temor do Senhor é o remédio contra a hipocrisia, contra a imoralidade e contra a falta de sabedoria. Temer ao Senhor me ajuda a lutar contra a hipocrisia, me ajuda a lutar contra os meus próprios desejos pecaminosos e me ajuda a lutar contra a falta de sabedoria. Esse é o caminho que Salomão está apontando para a gente, o caminho do temor do Senhor. Mas o que é temor do Senhor? 5 segundos, você consegue definir o que é temer ao Senhor? Esse é um dos assuntos que a Bíblia mais fala, mas também é um dos assuntos mais mal entendidos pelos cristãos. Alguns acham que temer ao Senhor é ter medo de Deus. Então, o pastor pergunta: por que é que você não seguiu esse caminho de pecado? É, pastor, porque eu temo a Deus, né? Eu temo a Deus. No fundo ele está falando: eu tenho medo do que Deus vai fazer comigo se eu seguir por esse caminho. Esse não é o temor do Senhor que Salomão está falando aqui. Não é o temor do Senhor que Salomão está falando aqui. E outros dizem que é reverência. Não, o temor do Senhor é reverência. Mas não passa ainda a completude do que significa temer ao Senhor nas Escrituras. Então, o que é temor ao Senhor? Eu queria que você gravasse isso, porque o temor do Senhor é o centro do livro de Eclesiastes. O temor do Senhor é como se fosse o resumo do livro de Eclesiastes. Salomão escreveu esse livro para que eu e você temêssemos ao Senhor. Por isso é importante que isso esteja bem gravado na nossa mente. O temor do Senhor é uma obediência amorosa e respeitosa por quem Ele é. Vou repetir. Temor do Senhor é obediência amorosa e respeitosa por quem Ele é. É submeter-se a Deus por amor, não é por medo do que Ele vai fazer comigo. É ter intimidade com Ele, é ter reverência, mas com intimidade. É se deslumbrar com a sua glória, mas com humildade. O temor do Senhor é obediência amorosa e respeitosa por quem Ele é. Esse é o princípio da sabedoria. É isso que nos livra de nós mesmos. Por isso a aplicação e o mandamento de Salomão, o que esse texto está nos dizendo é: tema ao Senhor. Disso depende a minha vida e a sua vida, meu irmão. Disso depende as nossas vidas. E algo importante que nós temos que fazer ao nos deparar com isso é sondar a nossa própria vida. Será que nós temos temido a Deus? Meu irmão, presta atenção comigo, não viaje agora, não deixe os pensamentos saírem. Disso depende a nossa vida. Será que eu e você temos temido a Deus? Será que se Salomão olhasse a nossa vida, ele diria: eis aí alguém que teme a Deus? A Bíblia, ela nos apresenta algumas manifestações desse temor ao Senhor, e eu gostaria que você prestasse atenção
no que esses versículos dizem, e que com a ajuda do Espírito Santo, você sondasse o seu coração, para que você possa chegar a um veredito. Será que eu tenho temido a Deus? Primeiro, a Bíblia associa temer ao Senhor com a alegria. Provérbios 28 diz que feliz é o homem que sempre teme o Senhor. Feliz é o homem que sempre teme ao Senhor. Temer ao Senhor não é algo triste. Temer ao Senhor não é viver uma vida como um escravo, com medo do que o capataz vai fazer com ele, se ele dá um errinho. Não é isso que é temer ao Senhor. Temer ao Senhor é caminhar na alegria. E alegria aqui não é sinônimo de riso, mas é aquela certeza de que Deus está cuidando de tudo, desde o velório, desde as situações mais difíceis da minha vida. Eu sei que Deus está comigo. É aquela alegria que vem no meio do choro. Eu estou chorando, mas eu sei que Deus está enxugando minhas lágrimas. Esse é o tipo de alegria de quem teme a Deus. Não é alegria só rindo, fica a vida sorrindo, não é esse o ponto. Mas é de alguém que sabe que Deus está cuidando da sua vida. Eu e você temos esse tipo de alegria, alegria profunda, alegria bíblica, alegria baseada no Evangelho, mesmo na tristeza, no desemprego, na doença. Segundo, o temor a Deus está associado com o perdão que Ele nos dá. No Salmo 130, o salmista diz assim: contigo está o perdão, para que te temamos. Olha como ele associa o fato de Deus nos perdoar e nós temermos a Deus em resposta a isso. Isso é tão verdade que o apóstolo João diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quem tem medo não ama a Deus, porque o medo pressupõe castigo. Nós tememos a Deus porque Ele nos perdoa, porque Ele é gracioso para conosco. Quer ver um exemplo? Qual é a sua reação? Eu sei qual é a minha, ao pecar. Você tenta amenizar a sua consciência, não foi nada demais. Ou você corre para longe de Deus com vergonha, ou você corre para Deus, ou você corre para Deus. Outro exemplo, quando você pensa em Deus, você tende a imaginar uma imagem dele. A sua mente é levada a pensar de Deus mais como um Deus irado, um Deus bravo, um Deus ríspido, sem considerar a sua graça, o seu amor, a sua justiça? Se sim, é provável que a gente não tema Deus. Se eu corro para longe dele, se eu enxergo Deus assim, eu não temo a Ele do jeito que a palavra dele pede. Não, meu irmão, eu devo correr para Ele, porque só nele eu encontro o perdão. É isso que o salmista diz. Em terceiro lugar, a Bíblia, em Salmos 40, também associa o temor ao Senhor, ao louvor a Ele, à adoração a Ele. Você tem prazer e deleite em adorar a Deus? E adorar a Deus não é só cantar 2 músicas no domingo, mas você ora adorando a Deus, agradecendo a Deus, com gratidão e louvor por aquilo que Ele tem feito. Adoração é uma atitude diária. Você tem parado para adorar a Deus no seu trabalho, com seus filhos? Você tende a ver a Deus como um grande Papai Noel, que te dá tapinha nas costas, e diz: vai meu filho que eu vou atrás de você, vai ser a melhor versão sua. Esse não é também o tipo de temor de Deus. É uma adoração por quem Ele é, e Ele é Deus. Eu sou criatura. Eu sou criatura. E por último, como nós vimos, o temor do Senhor está associado com a sabedoria. Meu irmão, preste atenção comigo. Como tem andado a sua vida? Como tem andado a minha vida? Será que temos caminhado na sabedoria bíblica?
Isso é, será que eu e você temos buscado a orientação do Senhor, na palavra do Senhor? Sabe uma maneira de ver se a gente teme a Deus? Qual é o valor que eu e você damos para a palavra dele? É um livro que eu abro no domingo? Qual é o valor que nós damos para a palavra dele? Se eu não dou valor para a palavra de Deus, eu não temo a Deus. Posso falar 1000 vezes, eu não temo a Deus. Porque para viver de acordo com a sabedoria bíblica, eu preciso ser guiado pela palavra de Deus. O que Deus diz sobre criação de filhos, o que Deus diz sobre como guiar um casamento, o que Deus diz sobre tudo. Se eu não dou valor à palavra de Deus, eu não temo a Deus. Se é um livro que eu abro uma vez por semana, e malemar, porque às vezes eu nem levo, eu não temo a Deus, não temo. Qual é o valor que nós damos para a pregação? A pregação é a parte mais chata, tem que ficar sentado ouvindo. Ou na pregação a gente entra na nossa caixinha que a gente quer, ou dá vontade de ver a Fórmula 1, quem que está na frente, ou se está passando o jogo, a gente quer saber, né, quem que está jogando. Se a gente é marcado por isso, não tememos a Deus, não tememos a Deus. Como conclusão então do temor do Senhor, meu irmão, o temor ao Senhor envolve relacionamento. Não há como temer e se maravilhar com Deus, não há como experimentar o perdão de Deus se eu não vou até Ele pedir perdão. Não há como se maravilhar com os seus atributos, com quem Ele é, e adorá-lo, se eu não vou até Ele em atitude de adoração, se eu não o conheço. Essa atitude de temor ao Senhor é reservado só para aqueles que já se renderam ao seu Filho Jesus. Só para aqueles que conhecem a Deus, que têm um relacionamento com esse Deus. Então fica a pergunta: como está o meu e o seu relacionamento com o Senhor? Para temê-lo, não basta apenas ter tido uma experiência com Ele lá atrás, mas eu preciso me relacionar com Ele todos os dias. Eu e você temos buscado ao Senhor, temos estado a sós com o Senhor, abrindo o nosso coração diante do Senhor. Se eu não me relaciono com meu Pai, eu não temo, eu não o temo. Então, essas são algumas maneiras de sondarmos o nosso próprio coração e nos perguntar: tememos a Deus? Meu irmão, não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Comece hoje a separar um tempo para estar a sós com Deus, para meditar na palavra dEle, para se deleitar nela, para estudá-la, para apreciá-la, para conhecer a esse Deus que eu e você dizemos que adoramos. Não diga assim: amanhã eu começo, não deixa para depois. Disso depende a nossa vida. O caminho para longe do temor do Senhor é o caminho da perdição. Não ache: mas eu sou um crente, mas eu já tive uma experiência com o Senhor, mas eu já me arrependi. A vida do crente é marcada por arrependimento, é marcada por seguir com o Senhor. Se eu não tenho isso, eu não tenho evidência nenhuma de que sequer uma vez lá atrás eu temi o Senhor de verdade. Não se agarre no passado. O passado de Davi não o livrou do adultério. Não se agarre, é hoje, é agora. Faça essas coisas enquanto se chama, no dia que se chama hoje. Não deixa para amanhã, não deixa. Para concluir esse sermão, nós vimos até aqui que Salomão percebeu que havia algo de errado com esse mundo. Esse mundo é marcado por pessoas hipócritas, por pessoas imorais e por pessoas insensatas. E além disso, ele nos explicou o porquê disso. Porque o pecado entrou nesse mundo. Porque o pecado entrou nesse mundo. O pecado do ser humano é a razão porque experimentamos tudo isso, todo tipo de sofrimento.
Por fim, então, ele diz que nós devemos viver no temor do Senhor. Irmãos, eu não sei como você se sentiu ao ouvir esse sermão, mas eu sei como eu me senti: hipócrita, imoral e insensato. Salomão não está pintando o quadro do meu vizinho, Salomão não está pintando o quadro de fulano ou ciclano, Salomão está pintando o meu quadro, Salomão está pintando o seu quadro nesse texto. Eu gosto muito de uma música de uma banda cristã que diz assim, ó: se o mundo ainda é mau, o culpado está diante do espelho. Se o mundo é mau, não é culpa dos políticos. Se o mundo é mau, não é culpa da natureza. Se o mundo é mau, não é culpa do fulano, ciclano e beltrano. Se o mundo é mau, o culpado está diante do espelho. Então é quem? Eu. Por isso que o tema é de frente com o espelho. Eu fiquei pensando em como eu poderia terminar esse sermão. O meu sermão, nossos sermões nunca são trabalho de uma pessoa só. A gente conversa, a gente faz reuniões, a gente debate qual caminho seguir. E eu fiquei pensando, tinha várias maneiras de como terminar esse sermão, mas eu não consegui terminar de outra maneira, a não ser contar algo que eu experimentei durante essa semana estudando esse texto. Durante os estudos desse sermão, esse texto me machucou um pouco. Na verdade, né, desde semana passada, Salomão já está batendo um pouquinho na gente. E uma noite eu estava tendo o meu momento com o Senhor, e eu me perguntava, como que o Senhor pode me amar? Se eu também sou culpado do mundo ser assim, se eu sou um hipócrita, um imoral, um insensato, como que Ele pode me amar? Como que Ele não me fulmina aqui, agora? Eu estava quase desesperado, porque eu olhava para mim e só via sujeira, hipocrisia, imoralidade, insensatez, falta de temor ao Senhor, e eu estava quase desesperado. Mas aí eu me lembrei de alguém. Eu me lembrei que alguns séculos depois de Salomão, um homem chamado Jesus de Nazaré viveu uma vida justa, sem imoralidade, sem hipocrisia, no temor do Senhor. E eu me lembrei então que Deus não me aceita baseado nos meus méritos, porque se Ele me aceitasse baseado nos meus méritos, eu estava já no quinto dos infernos. Eu me lembrei que Jesus pagou pela minha hipocrisia, pela minha imoralidade, pela minha insensatez, e agora a vida perfeita dele é levada em conta, é colocada sobre a minha vida, e por isso eu posso me achegar diante de Deus. E isso me fez temer a Deus, porque Ele tem ainda todos os motivos para me condenar. Ele tem todos os motivos para me mandar, Léo, para o inferno. Ele tem todos os motivos, mas Ele não faz por causa de Jesus. Ele não faz por causa de Jesus. Meu irmão, Jesus pagou pela nossa hipocrisia, pela nossa imoralidade e pela nossa falta de sabedoria. E agora Ele está à destra de Deus, intercedendo para que eu e você possamos viver uma vida no temor do Senhor. Não desista. Não desista. Jesus está intercedendo por nós. Já parou para pensar nisso? Ele está intercedendo agora por mim e por você, para que eu e você possamos aprender a viver uma vida no temor do Senhor. Nós podemos começar a temer ao Senhor. Sabe por quê? Porque é o Senhor do universo que nos ajuda. É o Senhor do universo que está do meu lado e do seu lado. É o Senhor do universo que intercede por nós, e enquanto Ele estiver intercedendo por nós, nós estaremos seguros. Nós estaremos seguros. Olha para Jesus. Como diziam os puritanos, a cada vez que você olhar para dentro de você, olhe 10 vezes para Cristo, 10 vezes para Cristo, 10 vezes para Cristo. Só Ele caminhou em perfeita justiça nesse mundo. E agora, se nos rendemos a Ele, essa perfeita justiça
é colocada sobre nós. Não desista, meu irmão, nós podemos caminhar no temor do Senhor, porque é Ele que nos ajuda.